aí, turminha da primeira série do médio? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo certinho por aí, que nem aqui nós vamos tocando a aula de matemática, belezinha? Com a professora Neumara aqui. Bora lá? Então, né? O que nós vamos estudar hoje? Quais serão os objetivos do nosso estudo, né? Construir um gráfico da função afim, tá bom? Calcular a raiz de uma função afim e também resolver situações-problema que envolvam a função afim. Ou também podemos chamar de função aí do primeiro grau, tá bom? Belezinha? Bora lá? Então, aqui, ó, vamos lá. Você sabia que existem programas e aplicativos que servem de recurso para a construção de gráficos de uma função? Isso mesmo, gente! Você já não viu em alguns lugares, né, essa construção desse gráfico? E ainda não fiz, professora. Mas existem. Existem diversos aplicativos em que você coloca a função lá e ela já nos traz o gráfico para poder interpretar. Diversos aplicativos, né? Que tal você procurar um aplicativo para construir o gráfico de uma função? Fica aí uma dica para você, tá bom? Então, né? Isso mesmo, existem aí, né, como a professora falou, vários aplicativos para fazer isso, para facilitar no dia a dia de quem trabalha, de quem mexe com essas situações e precisa representar graficamente. Já pensou se tivesse que sempre fazer esse gráfico manualmente, trabalhando com escalas, dependendo da situação, né, se tornaria um pouquinho, né, trabalhoso, inviável ficar refazendo esse gráfico todo momento. E ali no aplicativo você consegue, né, tá mudando esses dados, tá bom? Então, você já usou algum deles? Se não usou, fica a dica aí para você procurar e tentar montar um gráfico usando um aplicativo, tá bom? E vamos lá para um quiz, galerinha? Olha só. Identifique os coeficientes dessas funções. Que tal? Olha só, nós temos duas funções aqui, tá bom? F de x igual a 5x e g de x igual a 4. Como assim, professora? Cadê os coeficientes dessas funções? Vou dar um tempinho para você pensar, eu já retorno aqui para a gente corrigir. E aí, conseguiram identificar esses coeficientes? Então, vamos lá. Olha só. Então, veja bem. Aqui, nesse caso, pegando somente a função f de x, nós temos lá que é igual, né? Essa função é igual a 5x. Então, aqui nós temos que o coeficiente angular, que é o a, né? Quando a gente tem lá f de x igual a x mais b, quem vem aqui na frente do x é o a. Nesse caso, é um número, é o 5, é um exemplo de uma função. Mas e o b aqui? Não tem, gente, não tem o b, né? Então, o coeficiente linear é 0, tá bom? Nesse caso, nós temos aí uma função, ela é polinomial, ela é do primeiro grau, mas ela é chamada de função linear, sabia? Ela é um caso específico da função afim. Sabia que isso pode acontecer também? Então, quando o b for igual a 0, nós vamos ter essa função, né, que ela não é acompanhada daquela, né, do b, da nossa lei de formação da função afim, mas ela também vai dar uma reta e ela é um caso ali específico da função afim. Também é uma função polinomial do primeiro grau. Neste caso aqui, olha só o que nós temos, né? Nós temos f de x igual a 4. Veja lá. Então, o coeficiente angular, né, ele é 0, porque não tem o x aqui, não é verdade? Não tem o x. O ax mais b, nós só temos o coeficiente linear, que ele não é acompanhado do x.
não é verdade? Então, nós só temos o coeficiente linear. O que acontece nessa situação, né? Quando a gente tem ali o f de x igual a 4, né? O que pode acontecer, gente, com essa situação? Ela também pode ser representada num gráfico, mas para todo valor de x, né? O que nós vamos ter? Que vai ser sempre 4, e nós vamos ter uma reta constante lá, vai ser uma reta sempre constante, ela não vai ser crescente nem decrescente, nós vamos ter uma função constante, tá bom? Também linear, tá bom, galera? Também vai ser uma reta. Então, bora contextualizar um pouquinho? Olha lá, o preço do aluguel de um carro popular é dado, né, pelo quadro abaixo, tá bom? Então, nós temos ali, né, se nós temos lá 100 quilômetros, a taxa fixa é de R$50. Se temos lá 300 quilômetros, a taxa fixa é de R$63. E se temos lá 500 km, né, 500 quilômetros, a taxa fixa é de R$75, tá bom? E em todos os casos, olha só, essa é uma informação dada, paga-se 0,37 por quilômetro rodado excedente, tá vendo? Então, se você rodou, se você excedeu esses quilômetros, ele vai ter um valor excedente a isso, tá bom, galera? Beleza? Então, vamos pensar um pouquinho nesse exercício? Olha só, qual é a lei da função afim, né? Para cada caso, né, chamado de, né, no x, chamado de x, tá bom? O número de quilômetros excedentes rodados, olha só, indique a taxa de variação de cada uma dessas funções. Olha, professora, dá para fazer isso? Dá sim. Em todos os casos, lembre-se lá, né, que paga-se 37 centavos por quilômetro rodado. Olha só, galera, quem será que pode ser, gente, né, a taxa de variação? Quem será que é a taxa de variação em cada uma dessas, né, dessas representações, né? Se eu ando lá 100 quilômetros, a taxa fixa é de 500 e mais, né, se eu exceder, né? E aqui também, qual será? Vou dar um tempinho para você ir pensar, a professora já retoma aqui para fazer a correção. Conseguiram fazer? Como é que foi? Deu certo? Conseguiram entender? O que será que é essa taxa de variação? É um outro nomezinho que nós podemos usar também, gente, né? Para o que nós... Ó, você já vai observar isso, tá? Então, olha só. Pensando, vamos olhar aqui para a nossa primeira. Olha só. Até a professora copiou aqui, colocou lá, né? Se é 100 quilômetros, né? Nós temos aí a taxa fixa de R$50, tá bom? E depois
nós vamos ter uma taxa excedente, né? Ou seja, vai variar de acordo com o quilômetro que foi excedido, né? Se excedeu 1, 2, 3 quilômetros do combinado, vai pagar um valor um pouquinho a mais. Esse coeficiente aqui, que vocês conhecem já, que é o coeficiente angular, ele também pode ser chamado de taxa de variação. Sabia disso? Muito bem, ele também é chamado de taxa de variação. E nesse caso, nós estamos adicionando aqui 50, né? Porque é uma taxa fixa em relação aos 100 quilômetros que já, né, são rodados, tá? Quando nós temos ali 300 quilômetros, né, no aluguel, quando a gente aluga lá o carro, a taxa fixa é de R$ 63,00, olha só, tá vendo? Então, mas nossa taxa de variação não vai mudar, porque o que vai se alterar é, né, se excedeu, se foi excedido o quilômetro combinado para rodar, tá bom? Então, aí, só o que muda aqui na nossa lei de formação é a taxa fixa de R$ 63,00 e a nossa taxa de variação ali é de 0,37 também. Belezinha? E, por fim, aqui, né, quando nós temos lá 500 quilômetros, nós temos uma taxa fixa, né, de R$ 75,00, que foi o que alterou na lei de formação, e a nossa taxa de variação é de 0,37 também. Nas três é igual? Sim, nas três é igual, porque essa taxa de variação vai depender, né, da quantidade excedente de quilômetros ali rodados, tá bom? Beleza? O que vai alterar em cada lei de formação vai ser lá o fixo somente, né? Ele vai ser alterado ali na lei de formação, beleza? Então, é isso aí. Então, a taxa de variação nas três é 0,37. Muito bem. Isso aí, galerinha. Vamos praticar mais um pouquinho? O que vocês acham? Olha só. Nós temos agora essas três leis de formação, que a professora chamou aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1. Coloquei aqui g de x igual a menos x mais 2 e h de x igual a x mais 1. Então, são três, né, leis de formação, são três funções, tá? E construa o gráfico dessas três funções. O que você acha, hein? Já tá craque aí? Já está craque em construir um gráfico de uma função afim? Lembre-se que ela tem que dar uma reta, hein? Se não der uma reta, tem algum pontinho ali que tá, né, tá fora dela, tá bom? Tenta lá verificar, identifique os dois pontos no eixo X, no eixo X horizontal, no eixo Y vertical e faça essa reta, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês e a professora já retoma aqui para construir junto com vocês.
Conseguiram montar? Como é que ficou esse gráfico? Bora lá então, vamos ver como é que ele fica. Então, opa, a professora passou aqui. Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que fazer, peguei lá a primeira função, f de x igual a 2x mais 1, e vamos encontrar o quê? A raiz da função. Isso mesmo, tenho certeza aí que você lembrou. Então, para calcular a raiz da função, nós igualamos, né, essa lei de formação, colocamos f de x igual a 0. Então, vai ficar 2x mais 1 igual a 0. Agora, calculamos essa equação. Nós temos 2x, aí tem mais 1, ele vai passar para o outro lado da igualdade negativa, vai ficar menos 1. E o 2 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo, muito bem. Então, vai ficar menos 1 divididos por 2, que é menos 0,5. Então, nós encontramos a raiz da função. Beleza? Então, depois que nós encontramos a raiz da função, nós vamos lá e marcamos lá no eixo x. Lembra que o eixo x, ele marca quem é a raiz da função? Então, é isso mesmo. É ali, menos 0,5. Marquei o pontinho. E aqui, gente, né, esse 1 que eu marquei aqui no eixo y é o quê? É lá o nosso coeficiente linear, é 1, né? Então, eu venho aqui e marco 1, tá bom? Aí, eu já consigo fazer essa reta, viu só que bacana? Vamos fazer outra agora? Vamos encontrar também o mesmo procedimento, fazer a raiz aí, encontrar a raiz, né? Encontrar a raiz dessa função. E quanto que dá isso, professora? Olha, vamos lá, vamos colocar g de x igual a 0. Então, vai ficar lá, menos x mais 2 igual a 0. Encontro o valor de x, eu vou ter a raiz dessa função. Então, vai ficar o menos x, ele está negativo. Se eu passar ele lá para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, ele vai ficar x igual a 2. Então, a raiz dessa função é 2. Muito bem. Então, encontramos a raiz, nós já sabemos também quem é o coeficiente linear, né? Que ele está aqui, ó, é o 2. E quando eu vou colocar no gráfico, nesse caso, nós temos que a raiz é 2, né? E que o b é 2, que ele faz parte aqui da nossa lei de formação. Então, no x é a raiz, no y é o nosso coeficiente linear, tá bom? Belezinha? Marcou ali, ó, e faz a reta. Já construí o meu segundo gráfico. Vamos para o terceiro agora, que é a nossa função que eu chamei de h de x, ó, h de x igual a x mais 1. Vamos encontrar aqui o zero dessa função, ou a raiz, como a gente pode chamar também. Então, nós vamos colocar h de x igual a 0. X mais 1 igual a 0, vai ficar lá x igual a menos 1. Menos 1 passa lá para o outro lado da igualdade, né? E inverte o seu sinal. Então, nós temos aí uma raiz da função, isso mesmo, galera. Montando o gráfico, olha aqui o que a gente tem. Nós temos lá, né, b igual a 1, que faz parte ali o nosso coeficiente linear, e a raiz da função, né, que é menos 1, que nós encontramos calculando anteriormente. Lá no eixo x, a gente marca a raiz dessa função, e no eixo y, né, nós marcamos o coeficiente linear, que é o b, né, que é o b igual a 1, tá bom? E fazemos essa reta. Percebam que os três deram a reta, né? Deram retas aí. E também, olha que legal a representação, você também podia ter feito assim, representar essas três retas no mesmo plano cartesiano. Então, aqui nós temos um plano com a representação da reta verdinha ali, né? F de x, a g de x e a h de x, tá bom? Então, estão todos representados também aqui no mesmo plano, né? Lembre-se que para a gente construir esse gráfico, é importante você encontrar a raiz da função e já marcar também o coeficiente ali linear no eixo y, tá? Tem que encontrar pelo menos onde que essa reta, ela corta, né? Tanto o eixo x, que é o horizontal, quanto o eixo y, para você ter uma melhor precisão desse gráfico, beleza? Tá bom? Então, vamos lá? Vamos praticar mais um pouquinho, galera? Que tal, hein? Então, olha só. Um corpo se movimenta em velocidade constante, de acordo com a fórmula, olha ali, matemática. S de t igual a 2t menos 3, em que S indica a posição do corpo em metros, no instante t, que significa ali que ele está em segundos, tá? Construa o gráfico de S em função de t, beleza? Você já sabe construir, né, esses gráficos de função afim, então vou dar um tempinho para você construir um gráfico bem bonito aí. Eu já retorno aqui para a gente verificar como que ele ficou.
aí, galerinha, conseguiram montar esse gráfico? Ficou bem bacana ele? Ficou bem 10? Usaram algum aplicativo ou vocês montaram lá no caderninho, quadriculado, né, para fazer a escala bem certinho, hein? Então, vamos lá ver como é que ficou isso aqui. Olha só. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a raiz da função, né? Verdade? É isso que nós fizemos aí, né, anteriormente. Então, nós temos lá, né, que a nossa função é s de t igual a 2t, né, menos 3. Ou seja, né, nós temos aqui s em função de t, tá bom? Então, vamos lá, vamos igualar s de t a zero. Ó, s de t, ele é zero. Vamos igualar essa equação. Então, vai ficar 2t menos 3 igual a zero. O menos 3, ele está negativo. Ele vai passar lá para o outro lado da igualdade, né? Ou seja, é a mesma coisa que a gente adicionar, somar 3 de cada lado da igualdade, tá bom? Mas é isso aí, galera. Vocês passam ele lá para o outro lado da equação. E nós temos ali, né, essa troca do sinal, tá bom? Para ser mais prático aí para vocês lembrarem, tá? Aí nós temos 3 ali divididos por 2. Por quê? Porque se 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós encontramos a raiz da função, que é 1,5. Vamos lá no gráfico e marcamos 1,5, que é a raiz da função. Quando for 1,5, né, o x, o y é zero. O b já está na nossa função, né, gente? Já está lá, ó, menos 3, galerinha. Então, só marca aqui o menos 3 e faz a reta. Beleza? Conseguiram montar? Bem bacana, né? Então, o que nós vimos na aula de hoje, gente? Resolução de problemas, né, com o uso aí de conceitos da função afim. E também construímos alguns gráficos, né? Exploramos bastante essa construção dos gráficos, tá? Obrigada por estarem aqui com a professora e até a nossa próxima aula.